Boa noite a todos. Mais uma vez é um grande prazer estar aqui para a gente poder trocar algumas ideias, trazer uma informação que vem do coração num tema tão maravilhoso quanto este. Só que antes de começar, eu me apresento, meu nome é Roberto, eu sou tarefeiro da casa já há 6 anos, sou trabalhador das segundas, terças e quartas-feiras. E também palestrante uma vez por mês aqui da casa. De costume, quando nós começamos a palestra, a gente perguntar quem está visitando a casa pela primeira vez. Poderia levantar a mão, por favor? Nossa, hoje a turma tudo se escondeu lá no fundo, né? Vou pedir então só a gentileza para abrir o Evangelho, para eu ler uma passagem. Pode ser, irmão? Só se concentra, abre uma passagem que eu vou ler lá na frente para a gente poder começar os trabalhos. Muito obrigado. Sejam bem-vindos. Tema muito interessante. Fora da caridade não há salvação, que é do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. O que é preciso para ser salvo? Vem a parábola do bom samaritano. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, estando reunidas diante dele, separará uns dos outros, como um pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dará àqueles que estão à sua direita: vinde, vós que fostes benditos por meu Pai, possui o reino que vos foi preparado desde o início do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Tive necessidade de alojamento e me alojastes. Estive nu e me vestistes. Estive doente e me visitastes. Estive na prisão e vieste me ver. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que vos vimos com fome e vos demos de comer? Ou com sede e vos demos de beber? Quando foi que nós vos vimos sem alojamento e vos alojamos? Ou sem roupa e vos vestimos? E quando foi que vos vimos doente ou na prisão, e viemos vos visitar? E o rei lhes responderá: Eu vos digo em verdade, quantas vezes o fizeste com relação a um destes mais pequenos de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Essa parábola ela é muito importante, principalmente nos dias de hoje, em que o consumismo é muito imperativo na nossa vida. Nós pensamos muito em ter e deixamos de pensar um pouco em ser. É muito importante, né, ter um carro do ano, uma roupa de grife, uma casa maravilhosa, fazer muitas coisas que o dinheiro compra e muitas vezes até sermos muito generosos através de doações. Mas a caridade, ela está implícita em muitas coisas que muitas vezes são sutis na nossa existência. É a bondade para aquela pessoa que passa por nós,
muitas vezes um sorriso amigo para aquela pessoa que estava de cara fechada, o ombro amigo que damos sem perguntar a necessidade se existe ou não. É essa caridade sem compromisso e principalmente sem um intuito de retorno, a caridade que é feita sem olhar a quem, é que é a caridade que fazemos para Jesus. Pois se fizermos a um irmão, estaremos fazendo também a ele, porque ele foi o principal exemplificador de fazer a caridade sem ver a quem. Pois quando aqueles vinham a Jesus e pediam a ele: mestre, tem um filho doente e só você pode curá-lo, porque eu já fui até os seus discípulos e os seus discípulos nos disseram que não era possível. Não era possível curá-lo. E aí Jesus, na sua bondade infinita, falou: então traze a mim este teu menino, que segundo me diz está endemoniado, não consegue mais andar, não consegue mais falar. E assim foi feito. Foi trazido a Jesus, esse menino, esse moço, e Jesus, conversando com essa entidade demoníaca, a fez afastar-se, libertando essa pessoa do jugo de um vingador do passado. E assim, os discípulos perguntaram: mas Jesus, como é que nós não tivemos essa capacidade e o Senhor tão facilmente fez isso? Como é que para o Senhor fica tão fácil fazer uma coisa que para nós é tão difícil? E aí Jesus, na sua simplicidade, respondeu: é a fé. É a fé que remove montanhas. É a fé que move o mundo. É a fé que modifica o universo. Então, esse é o tema da minha palestra hoje, da nossa conversa, a fé que transforma vidas. E eu deveria até falar as fés, né? Porque não é uma fé só que nós abraçamos. Nós podemos ter tantas fés, né? Nós podemos ter fé no que dizem algumas pessoas conhecidas, podemos ter fé nas religiões, podemos ter fé na própria sociedade, podemos ter fé nos políticos, podemos ter fé em várias situações. A fé em si é um ato de consciência em que nós quase que não duvidamos daquilo que ouvimos e daquilo que está sendo nos mostrado. Mas a fé que move montanhas, ela é mais profunda, ela é mais enraizada. Ela vai ter que buscar dentro de nós um reduto que se encontra lá no fundo do nosso coração. Porque quando a fé se une ao amor, ela é incontestável, ela é indivisível e ela é inquebrável. Somente essa fé de que não resta dúvida alguma sobre a intenção daquilo que fazemos, é a fé que vai pegar uma montanha e dizer: vai de lá para colar e a montanha o fará. E como Jesus disse, nós não temos nem a fé do tamanho de um grão de mostarda, tão pequenininho, e nós não temos. E eu vejo até que a pior fé que nós perdemos muitas vezes nos dias de hoje é a fé em nós mesmos. É a fé em nós mesmos. Porque muito já foi dito que as realizações vêm de fora para dentro. Algo nos faz realizar. Alguém nos incita a fazer.
enquanto que o movimento, na verdade, é sempre ao contrário. Tem que partir de nós para o ambiente, de nós para a sociedade, de nós para os nossos irmãos, de nós para nossos familiares. E esse partir do nosso íntimo para outro lugar só acontece quando nós acreditamos fielmente que nós podemos. É a fé. A fé de que nós podemos. E nós podemos muito. Nós podemos muito, porque Jesus, quando passou pela terra, ele disse a nós: vocês poderão fazer aquilo que eu faço e ainda muito mais. Basta conhecer todos os mistérios de si mesmo. E não foi só Jesus. Se nós formos pesquisar, Sócrates, Platão, tantas religiões, Alá disse a mesma coisa. Muda o nome, muda o endereço, mas a emanação cósmica que traz esse conhecimento é a mesma. Nós vamos chamar de Deus, vamos chamar de Brahma, vamos chamar de Buda, vamos chamar de Alá, mas a consciência é a mesma. E essa consciência que Jesus falou quando veio à Terra e falou: tens Deus dentro de ti, são vocês co-criadores do universo. É porque ele sabia da potencialidade do ser humano. E essa potencialidade vem de dois lugares: do amor e da fé. E tanto o amor quanto a fé, os dois necessitam de uma coisa para serem altamente potentes: não duvidarmos dessa característica. Não duvidarmos dessa potencialidade que é o amor. Não duvidarmos da potencialidade que é a fé. A fé, na verdade, até independe de religião. É muito bom nós termos fé naquilo que nos é religar, né, a Deus, a religião, nos ligar novamente a Deus. É muito bom ter fé por uma religião, é maravilhoso. Mas não dependemos só disso. E a fé depende também de uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer: é o equilíbrio. Porque fé sem equilíbrio, nós nos radicalizamos. E aí nos tornamos radicais não só na religião, mas na nossa própria existência. E aí deixamos de ter um amor verdadeiro, porque o amor forte, o amor verdadeiro é equilíbrio. Que os digam as mães, né? Que amor mais incondicional, que amor mais imensurável, o amor das mães. Não que os pais não amem, tá? Não é depreciando a nós pais, porque eu também sou pai. Mas é que a mulher, eu acho que ela vem com um botãozinho a mais ligado. Ela consegue ir mais fundo, ela consegue se doar mais. Até porque é ela a criadora da vida, né? É ela a progenitora. Então nós, homens, devemos aprender a amar com a profundidade das mulheres. E as mulheres também têm que aprender um pouco com os homens, porque no racionalismo masculino, nós também sempre buscamos o equilíbrio. E é por isso que ainda bem convivemos juntos, porque assim podemos um aprender com os outros. E nessa busca da fé verdadeira, nós devemos buscar as convicções que estão dentro de nós. O que nós acreditamos, o que nós queremos, o que nós buscamos em nossa vida. Porque a fé que transforma a vida, ela é uma fé muito abrangente. Porque imagina modificar uma vida. Se nós conseguirmos modificar a nossa vida tendo fé, já valeu a nossa existência na Terra. Quanto mais a gente poder arrumar a nossa e de mais alguém que esteja próximo de nós, já foi uma vitória por muitas vidas.
E aonde que nós vamos buscar essa fé incondicional? Essa fé que pode se dizer que vai realmente modificar uma vida, mover uma montanha. É no nosso autoconhecimento. Se nós não nos conhecermos com profundidade, não assumirmos em nós aquilo que é errado, não assumirmos em nós aquilo que é nosso potencial verdadeiro para sermos humanos na palavra correta, ser humano verdadeiramente, se nós não conhecermos essas potencialidades, como é que nós vamos conhecer a fé? A fé é um ato de autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu posso aplicar a minha fé. E mais essa fé vai estar potencializada, mais esse amor vai estar integrado à fé e mais eu posso transformar vidas. Transformar vidas, né? Todos nós queremos transformar uma vida. Todos nós queremos. E nós podemos. O dia que nós nos despojarmos totalmente, abandonarmos o egoísmo, o julgamento, o preconceito, porque essas ainda são mazelas que a sociedade como um todo ainda enfrentam. Nós enfrentamos. O Brasil é muito privilegiado. Apesar de todos os problemas que nós temos, que não são poucos, e que esperamos que realmente em breve eles comecem a se diluir, né, para termos um Brasil melhor, mas em comparação a alguns países do mundo, né, alguns países de outros continentes, isso daqui ainda é um paraíso. Então nós devemos aproveitar esse paraíso que nós vivemos, né, para que nós tenhamos força para fazer essa modificação. Que nós não precisemos ter um ambiente como acontece em muitos países aí que estão em guerra, muitos países que estão com o preconceito totalmente aflorado à pele. Nós estamos em pleno século XXI, 2017, e ainda hoje queimam-se pessoas falando que são bruxas na África. Queimam pessoas vivas. Isso não é coisa da Inquisição espanhola, europeia como um todo, não. É aqui, ó, esse ano aconteceu de novo. 5 pessoas foram queimados vivos por ato de bruxaria. Será que nós não podemos avançar humanisticamente, fraternalmente, como nós estamos avançando tecnologicamente? Nós temos um celular de última geração, mas nós muitas vezes abandonamos o amor a um irmão. Muitas vezes nós nos embrutecemos de tantas notícias ruins que nós vamos vendo na TV, que nós vamos ficando meio anestesiados. E já não mais temos aquela emoção pelos atos escabrosos que estão acontecendo por aí. Não podemos deixar isso acontecer. Se nós queremos ser transformadores de vidas, nós não podemos nos embrutecer. O amor tem que ser em nós algo cultivado todos os dias. Mesmo que um dia ou dois a gente esqueça. Porque nós somos humanos. Também não vamos nos colocar, né, numa forca aí só porque falhamos um dia ou dois. Mas não vamos deixar falhar constantemente. Não vamos nos deixar embrutecer porque as notícias ruins são constantes. É o ato de fé no ser humano que não me faz deixar me embrutecer e dizer, não, isso pode continuar acontecendo porque é uma cultura deles. Não pode ser uma cultura. Nós temos que começar a transformar essa terra numa terra de regeneração pelo amor. Não precisamos ter mais dor.
para poder nos regenerarmos. E aí nós vamos buscar lá no âmago da nossa alma, o ato de fé, o ato de bondade, o ato de caridade. Isso é tão pouco que nos é pedido, né? Para sermos caridosos emocionalmente, para sermos caridosos em nosso trabalho, não nos requer nem gastar nada, né? Somente nossa mobilização. Eu sair do meu lugar de conforto e de repente ver que alguém precisa que seja feito algo e ir até essa pessoa. Sem invadir a privacidade dessa pessoa, mas nos mobilizando a isso. E acreditar, ter um ato de fé em si mesmo, que nós podemos sim ajudar ao próximo. Podemos ajudar ao próximo. Então, o conhecimento de si mesmo leva-nos a nos reconhecer como seres falhos, como os outros, que muitas vezes nós apontamos, também são falhos. Então nós nos reconhecemos falhos e vamos dia após dia corrigindo um pontinho aqui, um pontinho ali e nos melhorando. E aí, quando nossa balança começar a ficar um pouquinho melhor do que pior, nós vamos acreditando ainda mais em nós. E vamos colocar essa confiança no nosso coração que nós somos seres mobilizadores. E quando essa força vem de dentro de nós, vem do nosso coração, com certeza ela vai mobilizar muito mais que a minha vida, vai mobilizar a vida de outros. A gente sempre pode fazer mais. Sempre podemos fazer mais. Se nos pedem para fazer, vamos fazer 1,5. Se nos pedem uma ação, vamos fazer 2 ações. Isso vai trazendo uma grandeza dentro de nós e não fora, porque essa grandeza não precisa ser mostrada para ninguém. O ato de bondade nos faz crescer por dentro. E quando expandimos as nossas fronteiras internas, nós aumentamos a capacidade de amar, a capacidade da fé que nos mobiliza. E aí sim, passamos a ser reconhecidos como grandes pessoas que somos e não que temos. Eu ficaria muito chateado em minha vida em ser reconhecido por uma pessoa que tem. Porque eu tento pautar a minha vida, eu não poderia chegar aqui na frente de vocês e falar uma mentira que eu mesmo não sinto. Então, essa é uma experiência de vida que eu vivencio. A cada dia tentando me superar um pouquinho mais. Não permitindo nunca que o pessimismo, não permitindo nunca que a influência externa, que não é construtiva, que não é caridosa, possa me afetar negativamente. E assim, a cada dia, nós vamos limpando o nosso porão. Nosso porão vai ficando mais vazio, né? Das quinquilharias que nós vamos guardando de emoções mal resolvidas, de tristezas que não colocamos para fora, das coisas que não foram ditas, mas eram necessárias. Aí, com isso, nós vamos sentindo o peito mais leve, a garganta mais aberta e a mente mais tranquila, o sono mais profundo e o sorriso mais aberto. E sorrir, porque nós, pouco a pouco, vamos nos deixando abater, né, pelos pessimismos da vida, pela falta de fé de outras pessoas, nós vamos deixando a nossa fé se diminuir. E com isso nós vamos deixando de sorrir. E sorrir é um ato que vem do coração. Quando a gente sorri falsamente, dói a bochecha.
prestar atenção. Um dia vai lá no espelho e fica fazendo careta sorrindo. Dói a bochecha. Por quê? Porque não é natural, não vem de dentro. Agora, quando você sorri que vem do coração, não dói nada. Nossa, tira até as rugas, tá, gente? Sorrir tira a ruga, olha que coisa boa. E esse sorrir internamente, esse sorrir de dentro, ele só vem quando a gente vai se reciclando, vai se trabalhando, vai tendo fé em si mesmo, vai tendo fé, inclusive, na sociedade, no Brasil, por que não? Nós somos a união de pensamentos que cria esse ambiente chamado Brasil. A união das nossas mentes é que cria esse ambiente. Imagina se todos nós ficarmos pessimistas aqui, aí que o Brasil vai para o buraco mesmo, né? Não podemos, não podemos. Aí a gente pensa assim, mas eu, quem que sou eu? Eu sou um Zé Coitadinho aqui, estou aqui em Jaraguá, não sou nada. O que o meu pensamento, o que o meu coração, o que o meu sorriso vai mudar do mundo? Tudo. Tudo. Por um simples e único motivo. Uma gota do mar que faz falta pode até não ser percebida, mas faz falta. Agora junta 10 gotas do mar, junta 100, junta 200, daqui a pouco acontece como aconteceu aí, o mar está 50 metros lá para trás, né? Aí todo mundo fica desesperado, vai vir tsunami, né? A coisa vai ficar feia, né? Acho que nós não estamos merecendo mais nada, vem um tsunami aqui para levar a gente embora. Não, mas faz falta. Por quê? Porque a união dos nossos pensamentos é que forma um grupo. Um grupo aqui que está presente. E esse grupo faz parte de um grupo maior chamado um bairro. E esse bairro faz parte de um grupo maior chamado cidade. E essa cidade de um estado, de um país, de uma terra toda. Será que nós não fazemos falta? Faz sim. Faz sim. O meu pensamento faz falta em toda essa psicosfera da Terra. Nós precisamos mudar essa psicosfera, tá? Esse pensamento circulante da Terra de que tudo está errado, nós não vamos prestar mais para nada, o mundo vai acabar, tem que vir um cometa e destruir tudo. Para, nós temos toda uma vida para viver. Falaram que a gente não passaria do ano 2000. Eu tive fé que de 2000 nós passaríamos. E estamos aqui. Aí há pouco tempo começaram a falar que nós não íamos passar 2015, porque 2015 era a época que viria o apocalipse mesmo. Passamos de 2015. E aí? Como é que fica? Será que não é um monte de exemplo para a gente chegar e falar, realmente, eu preciso ter fé que isso daqui dá certo? Eu tenho certeza absoluta disso. Eu coloquei no meu coração que isso daqui dá certo. Que eu sou humano que posso dar certo. E vou batalhar dia após dia para que isso aconteça. Ah, um dia a gente levanta com dor no calo? Levanta. Mas tudo bem, agradeça, porque de repente uma dor no calo nos lembra de alguma coisa que nós não fizemos no dia anterior. Tá? Mas não deixemos que isso se torne uma constante. É difícil? Tem manual de instrução para fazer isso? Não tem. Infelizmente, o único manual de instrução, inclusive muito bom que eu acho que nós temos, é o Evangelho de Jesus. Porque ele veio aqui, ele não veio para ficar fazendo blá blá blá, não. Ele veio aqui para mostrar, ó, vocês façam assim que vocês vão ser felizes. Só que a gente é teimoso, né? É teimoso, ele fala, ama teu irmão como a si mesmo, que tudo vai dar certo. E a gente insiste em não amar o irmão como a gente mesmo. A gente não acredita no próximo, não bota fé
nele. Então a gente até tem um manual de instrução para se viver bem, mas a gente é teimoso, né? A gente quer tomar os nossos atalhos, né? E muitas vezes os atalhos são espinhosos, né? Nem sempre os atalhos são tranquilos, mas devemos continuar acreditando em nós mesmos, acreditando no ser humano, valorizando o ser humano que está no caminho certo. E aquele que não está no caminho certo, nós devemos nos preocupar em dobro em ajudá-lo. Porque se ele não está no caminho certo, ele merece muito mais o meu respeito, a minha atenção, o meu carinho. E mesmo porque a gente tem até que pensar, certo, o que é certo? Né? Muitas vezes o meu certo pode não ser o certo do meu vizinho. E nós devemos respeitar isso. A não ser que a gente veja claramente que esse certo dele está machucando outras pessoas. Aí é o limite de que o certo não é tão certo assim. Mas respeito, companheirismo, fraternidade, tudo isso faz parte do movimento de fé. E tem que ser resgatado lá de dentro. A fé raciocinada, ela é muito fraca. Ela não tem a sustentação da alma. É essa fé raciocinada que está levando extremistas radicais do mundo a explodir bombas, decapitar pessoas. Isso é fé raciocinada. É quando você lê algo que foi escrito de uma maneira muito bonita, foi escrito de uma maneira muito inteligente, e raciocina aquilo sem colocar amor, sem trazer para a sua própria existência, achando que isso é a verdade absoluta. Se existisse uma verdade absoluta, com certeza Deus teria colocado de uma maneira só na Terra. Mas estranho, né? Deus se manifestou para o Oriente de uma maneira, para o Ocidente de outra, para uma cultura de uma forma, para outra cultura de outra forma. Interessante, né? Qual que é a verdade absoluta? A verdade absoluta é que nós somos todos iguais. Temos que cuidar de nós mesmos, nos tratar com carinho, com atenção, com respeito. Essa é uma verdade absoluta, porque essa está em todas as religiões e em todas as crenças. A fé que nós devemos ter é no ser humano, porque esse vai ficar mesmo que todas as religiões passem. Mesmo que todas as crenças caiam, o ser humano vai continuar. Porque ele é uma criação de Deus para a evolução até de si mesmo. Porque se ele colocou uma partícula dele dentro do nosso coração, um dia essa partícula vai voltar para ele. Só que com que experiência, né? Imagina quantas dores nós vivenciamos, quantos amores nós vivenciamos, e tudo isso vai fazendo uma bagagem em cada coração. E quem sabe um dia todos esses corações voltem ao Criador, que de lá partimos e para lá devemos voltar, né? Isso é um mistério que não nos cabe ainda julgar, né? Mas assim dizem alguns sábios. E quando eu for me deparar com esse grande Criador, eu quero levar uma bagagem boa. Então é aí que nós devemos cuidar do nosso coração, da nossa mente, da nossa existência, daquilo que a gente faz para o próximo. A fé que transforma vidas deve transformar a nossa vida em primeiro lugar. E aí sim, a nossa vida transformada, tenhamos a força da fé e do coração para partirmos, para podermos ajudar outras vidas. Porque quando o nosso coração
irradia amor verdadeiro, ele é reconhecido pelos que estão ao redor de nós. E aqueles que não reconhecem esse amor se afastam de nós. Aqueles que reconhecem chegam-se a nós. Isso é uma sintonia natural. Mas esses que se afastam, nós devemos estar atentos com eles. Porque se eles se afastaram, muitas vezes eles têm dores muito grandes. Muitos sentimentos encarcerados dentro desse coração. Então nós não podemos deixá-los também. Nós temos que, a seu tempo, chegar, trazê-los junto a nós e tentarmos, com o nosso amor, auxiliá-los, respeitando-os, tratando-os com dignidade, porque ninguém é dono da verdade. Então vamos cultivar em nós, um pouquinho de cada dia, essa fé que transforma vidas. E transformar principalmente a nossa vida. Porque se da nossa vida já cuidarmos com muito carinho, muito respeito e muita intenção de evolução, nós já estamos com a vida ganha por essa existência. E vamos sempre tomar, por exemplo, o Mestre Jesus, que ele veio aqui para exemplificar, não só ele, mas outros, para a nossa cultura, mais latina, mais essa cultura toda descendente da europeia. Jesus foi a nossa exemplificação, mas outras grandes almas passaram pela Terra para exemplificar que o ser humano pode muito mais e que nós devemos ter fé na humanidade e no indivíduo. E assim, sobre as bênçãos do Mestre Jesus, nós agradecemos essa grande oportunidade de estarmos trazendo tanta informação para que a gente possa fazer essa modificação interna. Fiquem na paz de Jesus.